Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje vocês vão aprender os 10 phrasal verbs com stand. Os phrasal verbs mais usados na língua inglesa, ok? Então se você quer dar um up no seu inglês, se você quer aprender novas palavras, sentir confiança quando está falando inglês, fica comigo até o final dessa aula que eu tenho certeza que a partir de hoje você vai adicionar mais 10 phrasal verbs no seu vocabulário, alright? Então vamos lá, vamos entender como funcionam esses phrasal verbs. Primeiro phrasal verb, number 1, stand by. Stand by. O que significa stand by? Dar suporte a alguém. Como por exemplo, he stood by her throughout the trial. He stood by her throughout the trial. O que nós falamos aqui? Ele deu suporte, ele ficou ao lado dela durante todo o julgamento. Ou seja, ele deu suporte a ela durante todo o julgamento, ok? Então, stand by é dar suporte a alguém. Phrasal verb number 2. Standing for. Standing for. O que significa standing for? Substituir temporariamente alguém. Ou seja, o exemplo que nós temos aqui, she needs to stand in for her boss while he will be on holiday. Olha só. She needs to stand in for her boss while he will be on holiday. O que nós falamos aqui? Ela precisa substituir seu chefe enquanto ele estiver de férias. Alright? Galera, é muito legal que você use esses phrasal verbs na tua realidade, no teu dia a dia, que é isso que acontece quando nós estamos falando inglês. É colocar o inglês no nosso dia a dia, simplificar as coisas. Quanto mais eu uso, melhor fica meu inglês. Quanto mais eu uso, quanto mais eu leio, quanto mais eu falo inglês, mais eu enriqueço o meu vocabulário, ok? E esse é o objetivo das nossas aulas, alright? Legal. Então, nesse exemplo aqui, você poderia usar, imagine que você tem um colega e teu colega vai entrar de férias, vai pegar férias, e você precisa substituir esse colega. Então, você pode falar, I need to stand in for my colleague, ou pode falar o nome, I need to stand for my boss while he will be on vacation. Então, ou seja, eu preciso substituir o meu chefe enquanto ele estiver de férias, alright? Então você pode usar no seu dia a dia, deve-se usar no dia a dia, ok? Legal. Exemplo number 3. Mais um phrasal verb, stand down. Stand down. O que significa stand down? Deixar uma posição alta. Como assim uma posição alta? É uma posição, por exemplo, do presidente. Imagine que o presidente vai renunciar, imagine que o diretor de uma empresa vai pedir demissão, vai renunciar seu cargo para ir para uma outra empresa. E assim por diante, ok? Então é deixar uma posição alta, um cargo alto. Por exemplo, the minister announced his intention to stand down at the next election. Again, the minister announced his intention to stand down at the next election. O que nós falamos aqui? O ministro anunciou sua intenção de renunciar nas próximas eleições. Então, o ministro anunciou sua intenção de renunciar nas próximas eleições, ou seja, ele vai deixar o cargo dele nas próximas eleições. Ele não quer mais esse cargo de ministro, alright? Então, é renunciar. Maravilha! Phrasal verb number 4. Stand for. Stand for. Ok? A pronúncia é stand. Stand for. O que significa stand for? Aceitar ou não. Aceitar ou não. Então, por exemplo, I'm not going to stand for his rudeness any longer. Again, I'm not going to stand for his rudeness any longer. O que nós falamos aqui? Não vou mais tolerar a grosseria dele. Imagina que você tem um colega de trabalho, entre aspas, que é uma pessoa bem, uma pessoa assim difícil de conviver, aquela pessoa que você muito grossa. E aí você olha e fala assim para o teu chefe, olha, eu não vou mais tolerar as grosserias do fulano, do ciclano, ok? Não vou mais tolerar as grosserias do meu chefe. Então, você vai usar o phrasal verb stand for,
que aceitar ou não. Qual é a diferença? Quando você fala eu não vou aceitar, I'm not going to stand for. Ok? He's not going to stand for. She's not going to stand for. Eu não vou aceitar. Ele não vai aceitar. Ela não vai aceitar. Ok? Legal. Mais um exemplo. Number 5. Stand off. Stand off. O que significa? Afastar. Alright? Afastar. Exemplo. The protesters stood off when the police arrived. Again, the protesters stood off when the police arrived. O que nós falamos aqui? Os manifestantes se afastaram quando a polícia chegou. Ou seja, a polícia chegou, todos os manifestantes se afastaram. Alright? Então, pode usar o stand off para algo que é para afastar. Por exemplo, afaste-se daqui. Stand off, please. Alright? Stand off, please. Ok? Se afaste, afaste-se daqui. Então, galera, é muito importante que vocês usem no dia a dia, pois nós usamos no dia a dia quando estamos falando inglês, ok? Exemplo number 6. Stand out. Stand out. Stand out significa destacar-se, ok? Então, exemplo. She stood out from the crowd in selection and was offered a job. Again. She stood out from the crowd in selection and was offered a job. Ou seja, o que nós falamos aqui? Ela se destacou da multidão na seleção e foi oferecida o trabalho. Com outras palavras, dentro de uma multidão de pessoas, vamos imaginar ali, ela participou de uma seleção de pessoas, onde que tinha um trabalho em jogo, ela se destacou entre a multidão e ficou com o trabalho. Alright? Então é muito importante isso. Olha só, stand out é destacar-se. Eu posso falar assim, eu me destaquei entre 100 pessoas e fiquei com o trabalho, e consegui o trabalho, ok? Você se destacou entre todos os jogadores de futebol e hoje você é o melhor. Então, destacar-se, alright? Stand out. Mais um exemplo. Exemplo number 7. Stand up. Stand up. O que significa stand up? Significa levantar quando estar sentado. Então, stand up é levantar quando está sentado. Se está sentado, você levantei. Ah, professor, mas levantar não é aquele get up que o professor fez uma aula lá da rotina diária, etc., que eu estou dormindo, eu acordo, eu levanto, get up? Get up é um phrasal verb, sim. Porém, é muito bom a gente frisar que get up é levantar quando está deitado. Então, está deitado, levantar, get up. Estar sentado, levantar, stand up, ok? Então, vamos para o exemplo. Everybody stood up when she arrived. Again, everybody stood up when she arrived. O que nós falamos aqui? Todos se levantaram quando ela chegou. Um exemplo, imagine que a rainha da Inglaterra veio para cá. E aí a gente vai falar assim, ó, quando a rainha da Inglaterra chegou, todos se levantaram. Todos se levantaram quando a rainha da Inglaterra chegou, ou quando a rainha da Inglaterra começou a falar. Enfim, stand up, levantar quando está sentado, ok? Maravilha! Next example, number 8. Stand up for. Olha só, galera, nós temos stand up e nós temos stand up for. O que é o stand up for? Significa defender. Defender, alright? Então, vamos para o exemplo. He's the kind of manager who will always stand up for his staff. Então, o que nós falamos aqui? He's the kind of manager who will always stand up for his staff. Então, nós falamos que ele é o tipo de gerente que sempre defenderá a sua equipe. Alright? Então, ele é o tipo de gerente que sempre defenderá a sua equipe. Ah, legal. Então, assim, professor, eu posso usar que eu sou o tipo de pessoa que sempre vou defender meu filho, meu irmão, minha irmã, minha esposa, etc. Sim, claro que pode. Stand up for, defender, alright? Então eu poderia colocar aqui, I am the kind of the man who will always stand up my wife.
Então, eu sou o tipo de homem que sempre defenderei minha esposa. Alright? Então, vocês podem usar, devem usar, trocar, brincar com essas frases para que você enriqueça seu vocabulário. Alright? Legal. Então, vamos para o exemplo number 9. Stand back. O que significa stand back? Mantenha a distância. Olha só, mantenha a distância. Ah, que legal, professor. Então agora eu aprendi que tem um phrasal verb que significa mantenha a distância, que é stand back. E eu já ouvi esse stand back naquele vídeo, naquela série que eu mais gosto, naquela música que eu gosto muito, e eu nunca entendi esse negócio. Agora está ficando claro para mim. É isso mesmo, galera. Vocês, ou provavelmente vocês ouviram muito e vocês vão ouvir muito phrasal verbs. É impossível falar inglês sem phrasal verbs, ok? Então, stand back significa mantenha a distância. Exemplo. We stood back while he lit the firework. Again. We stood back while he lit the firework. O que nós falamos aqui? Ficamos para trás enquanto ele acendia o fogo de artifício. Alright? Então, ficamos para trás. O que é isso? Ficar para trás? Manter a distância. Então, nós ficamos distante quando ele acendia o fogo de artifício, quando ele acendeu o fogo de artifício, alright? Stand back. Stand back. Já está dizendo, galera, stand back, alright? Então, fica para trás, alright? Fica distante, ok? Legal. Vamos para o último exemplo, number 10. Stand around. Stand around. A pronúncia é stand around. Cuidado, tá, galera? Não é around, não é round. Eu ouço muito, principalmente a galera que gosta do UFC, o primeiro round, o segundo round, o terceiro round, é round, alright? Legal. Então esse phrasal verb stand around significa ociosos, ou seja, algo que não está trabalhando, está com ociosidade, né? Então vamos para o exemplo, para ficar bem claro. We stood around for an hour waiting for them to turn up. Again, we stood around for an hour waiting for them to turn up. O que nós falamos aqui? Ficamos parados por 1 hora, for an hour, waiting, esperando, them, eles aparecerem, alright? To turn up. Então, ficamos parados por 2 horas esperando eles aparecerem, ok? Maravilha! Então, stand around significa ociosidade, significa sem trabalhar, sem fazer nada, alright? Beleza! Maravilha, galera! Então, espero que essa aula de hoje tenha te ajudado a dar um up no seu inglês com esses 10 phrasal verbs com stand que nós usamos no dia a dia. Lembrando, galera, que o phrasal verbs é muito importante no dia a dia quando estamos falando inglês. É impossível falar inglês sem phrasal verbs. Falar inglês na realidade, no dia a dia. Dia a dia, galera, aí o negócio pega, aí é punk. Phrasal verbs são muitíssimo importantes, ok? Então, se a aula de hoje te ajudou a você aprender esses 10 phrasal verbs, se deu um up no seu inglês, se ficou claro para você, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, você que não é inscrito, para não perder nenhuma aula. Deixe um comentário e compartilhe essa aula. Te vejo até a próxima. Muito obrigado. Take care.